Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Conversamos agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, o PIB avançou aí 0,4% no segundo trimestre de 2019 em relação aos 3 meses imediatamente anteriores. É um resultado que é um pouco maior do que se esperava. O que a gente pode ler a partir disso, Clemente? Bom, Glauco, primeiro que o temor que havia de termos uma recessão no Brasil mais uma vez foi afastado, porque esse crescimento, apesar de ser muito baixo, não é um crescimento negativo, que se viesse acompanhado já do crescimento negativo de menos 0,1% no primeiro trimestre, colocaria o país tecnicamente em uma situação recessiva. 2 trimestres seguidos de crescimento negativo indicariam uma recessão, não foi isso que aconteceu. Um crescimento de 0,4% significa que no último período de 12 meses, de meados do ano passado até meados desse ano, a economia cresceu cerca de 1%. E isso significa, portanto, que a economia vem crescendo, mas vem crescendo numa dinâmica muito lenta. Temos uma economia que anda a passos de tartaruga, muito aquém daquilo que a economia já andou em termos de velocidade, em períodos em que ela também saiu de crises econômicas e que teve uma saída da crise com uma velocidade maior, bem maior do que aquela que se observa nesse momento. Esse crescimento ele foi fundamentalmente puxado, de um lado, porque houve uma melhor capacidade e uma produção maior no setor da construção civil, especialmente o setor da construção civil voltado para as altas rendas, ou seja, são os ricos que em grande medida estão puxando o crescimento no setor da construção, e isso afetou positivamente o crescimento econômico, porque o setor da construção voltou a ter algum nível de atividade melhor do que vinha tendo nos últimos anos. Foi um setor gravemente afetado pela recessão, especialmente por todo o ataque às empresas do setor da construção, que vem tendo enormes dificuldades de manter sua atividade no investimento em infraestrutura e no investimento habitacional. Há também uma certa recuperação na indústria, especialmente no investimento, na aquisição de máquinas e equipamentos. As empresas provavelmente tomaram decisões com relação à renovação de equipamentos, a renovação de parque produtivo, e voltaram a adquirir máquinas e equipamentos que vinham em uma queda contínua, ou seja, uma ausência de investimento de longo prazo, que começa a ser recuperado no setor de máquinas e equipamentos, na produção, portanto, na indústria da transformação. Há também uma continuidade de um crescimento na demanda de consumo das famílias, é um crescimento muito baixo, decorrente do alto desemprego, dos baixos salários, da precarização das condições de trabalho, mas ainda assim, como a gente tem comentado aqui, o crescimento da ocupação. De cada 4 empregos gerados, 1 emprego é formal, 3 empregos informais, levam a que um aumento pequeno da renda também repercuta de forma bastante restrita no crescimento econômico decorrente do aumento do consumo das famílias. É por esses motivos que o crescimento econômico, apesar de muito baixo, resultou em um nível de atividade para o ano, para os últimos 12 meses, de um crescimento de 1%, como eu disse, muito aquém daquilo que a economia precisa. Esse crescimento dividido pelo contingente da população que vive no Brasil hoje, significará provavelmente que o crescimento econômico será negativo, ou seja, o crescimento econômico está menor do que o crescimento da população. Isso significa que, se dividir esse crescimento pela população, a taxa de crescimento do PIB per capita será negativa, portanto, o nosso crescimento é baixo, não sendo suficiente
para acompanhar o crescimento da própria população. É necessário que o país tenha outra estratégia de crescimento econômico, que não é o que a gente vem verificando na estratégia, na política econômica do governo, e os resultados aparecem nessa dinâmica muito fraca que os dados do IBGE ontem acabaram de revelar. Glauco. Agora, Clemente, com esse crescimento baixo, como você destacou, que é algo que vem ocorrendo nos últimos anos, né? Quando a economia não decresce, ela cresce de uma forma muito baixa, naquela que já é considerada a mais lenta retomada do crescimento econômico da história do Brasil, a gente está muito próximo daquele conceito de estagnação, não? Exato, é uma situação, a estagnação, na verdade, é uma situação onde a economia tem uma dinâmica econômica de crescimento muito próximo ao crescimento da população, e isso significa que nós não temos capacidade, não temos força produtiva, não temos, portanto, demanda, ou seja, a economia não produz porque não tem quem compre, o governo não compra, as famílias não compram, nós não conseguimos exportar, e, portanto, a produção acaba sendo uma produção para aquele tamanho da economia e nós não conseguimos dar à nossa dinâmica um crescimento capaz de fazer com que o aumento da riqueza repercuta na melhora da qualidade de vida e do bem-estar. A estagnação, na verdade, significa uma situação econômica na qual o sistema produtivo acaba quase que rodando em ponto morto, né? Estamos ali rodando, mas sem capacidade de acelerar, sem capacidade de aumentar a velocidade da economia, porque ela não tem força no motor, não tem tração, e isso dificulta enormemente porque não tem geração de emprego, porque os salários não crescem, e tudo isso repercute negativamente sobre as condições de vida dos trabalhadores. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até segunda. Até segunda. Conversamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.